Meus queridos irmãos, graça e paz, amém? Quantos estão felizes por estar na casa de Deus? Diga glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, que bom que você veio. Fala com vida, fala, que bom que você veio. Muito bom tê-lo na casa do Senhor nesta noite. Eu queria agradecer mais uma vez ao meu nobre pastor Mateus, pelo carinho com a qual tem me recebido nesta casa. A gente aprendeu a admirar esse servo de Deus, esse homem de Deus. Aprendemos a amá-lo e respeitá-lo pelo lindo, magno trabalho que está sendo desenvolvido nessa cidade através dessa igreja. E eu louvo a Deus por ele ter me franqueado o altar, este lugar sagrado onde ele tem sido instrumento da parte de Deus para abençoar a vossa vida, e ele tem me confiado essa oportunidade. Quero convidá-los a abrir a vossa Bíblia no livro de Josué, no Antigo Testamento, livro de Josué. Vamos ao capítulo de número 1 do livro de Josué e o versículo de número 5 do livro de Josué. Eu espero você pacientemente abrir a sua Bíblia, não ficar com ela fechada, mas abrir porque bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra desta profecia. Capítulo 1, verso 5. Quantos acharam? Pode dizer amém? Amém. O texto diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Vamos ler a primeira parte todos juntos? Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Quero escutar só vocês. Você vai sair do seu lugar e vai ministrar pelo menos a 3 pessoas, dizendo: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Libera essa palavra, libera para a glória de Deus essa palavra. Aleluia. Isso, ministra aí, ministra, impregna o ambiente com essa palavra. Antes de você sentar, repete comigo assim: precisamos, diga comigo, precisamos. Quero escutar bem forte: precisamos de unção, de resistência para conquistar as promessas de Deus. Bata no peito: eu preciso de unção, de resistência para conquistar promessas de Deus. Quem precisa, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode tomar assento, meu nobre, minha nobre, meu querido e minha querida. Escute isso. A Bíblia diz no livro de Gálatas que nós somos filhos da promessa, como foi Isaque. De maneira que não existe nenhum de nós que estamos aqui nesta noite de domingo, neste santuário, que não esteja debaixo de promessas da parte de Deus. Porque é a Bíblia quem afirma: vós sois filhos da promessa, como foi Isaque. Então, existe uma promessa para a minha vida, existe uma promessa para a sua vida, e a Bíblia diz que Deus não é o homem, não é o filho do homem, para que minta ou se arrependa. Se ele te fez promessa, a palavra de Deus diz que ele vela sobre sua palavra para fazê-la cumprir. De maneira que nós estamos debaixo de promessa. Existe a promessa bíblica, baseada em Gálatas 3, se não estou equivocado, verso 28, dizendo que nós somos filhos
da promessa como foi Isaac. E existe aquela promessa singular, aquela promessa particular, aquela ministração profética que você recebeu um dia, ou seja, de um profeta que esteve neste altar, neste púlpito, e olhou para você, dirigido pelo Espírito Santo, e ministrou uma palavra profética para você, que você está na expectativa, numa perspectiva de que a qualquer momento esta palavra profética que fora liberada sobre a sua vida se cumpra. E eu pergunto nessa noite, quantos aqui têm promessa da parte de Deus? Libera um brado de glória a Deus aí bem forte. De maneira que uma das condições básicas, guarde isso, meu lindo, minha linda, meu nobre, minha nobre, meu querido, minha querida. Uma das condições básicas para nos tornarmos conquistadores de promessas da parte de Deus é que temos que ter em nós, em nossa vida, uma unção de resistência, ou seja, a unção de resistência que Deus liberou sobre a vida de Josué. E esta unção de resistência está no capítulo de número 1 do livro de Josué, versículo de número 5. Diz assim, Deus disse a Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, Josué. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Deus fez uma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó. Deus disse para Abraão, para Isaac e para Jacó, que os descendentes deles seriam colocados numa terra boa, numa terra larga, numa terra espaçosa, numa terra que manava leite e mel. Deus prometeu a Abraão, Deus fez essa promessa. Como Deus não é homem, como Deus não é filho do homem, para que minta, para que se arrependa, Deus de fato vela sobre sua palavra para fazê-la cumprir. Deus levanta Moisés num tempo apropriado, num tempo determinado. Deus levanta Moisés como o libertador dos descendentes de Abraão que estavam cativos lá no Egito. Já fazia 430 anos que esses descendentes de Moisés estavam cativos no Egito e estavam debaixo da tutela de Faraó, estavam num lugar que a Bíblia chama de casa da servidão, estavam, na verdade, sob uma opressão descomunal, convivendo com a vergonha, convivendo com a escravidão, quando na verdade eles estavam lá trabalhando de uma forma abrupta e grotesca a troca de comer pepino, alho, cebola, melão e melancia. E obviamente que parece que Deus havia esquecido do que ele havia prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. Deus havia dito que colocaria os descendentes dele numa terra boa, larga, espaçosa, numa terra que mana leite, numa terra que mana mel. Agora parece que virou um paradoxo, parece que isso era uma utopia, parece que isso não era uma realidade, porque parece que o tiro saiu pela culatra, porque em vez deles estarem numa terra boa, numa terra larga, numa terra espaçosa, desfrutando do leite e do mel, eles estavam agora no Egito, comendo pepino, comendo cebola, alho, melão, melancia, e debaixo da tutela de Faraó, que os oprimia, que os mantinha cativo, que achatava o senso de valor,
a autoestima, a autoimagem, o senso de valorização de cada descendente de Abraão. E obviamente que o diabo deve ter aproveitado aquela situação como oportunista que ele é, para tentar macular o caráter de Deus para os descendentes de Abraão. Mas Deus é fiel, Deus vela sobre sua palavra para fazê-la cumprir. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus faz aquilo que lhe apraz. A palavra de Deus é como fogo. A palavra de Deus é como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, na verdade, nutre a alma, porque nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quantos amam o Deus da palavra, levanta a sua mão e libera aí um brado de glória a Deus. De maneira que Deus viu eles lá cativos e resolveu levantar Moisés como libertador. E Moisés os tira do Egito e começa a peregrinação em direção à terra da promessa. E nesse processo de peregrinação, esse moço, chamado Josué, ele na verdade, desde a sua juventude, se coloca à disposição de Moisés para servi-lo. Moisés era líder de quase 2.500.000 hebreus que foram tirados com mão forte, com braço estendido do Egito, para irem para a terra da promessa, para a terra que mana leite e mel. E Josué, já na sua faixa etária de adolescente, 17, 18 anos de idade, se coloca debaixo da liderança de Moisés e começa a servir Moisés com desvelo, começa a servir Moisés com devoção, começa a servir Moisés com submissão, começa a servir Moisés com respeito, com reverência, atentando para a unção de Deus na vida de Moisés. Josué agora abdica-se de si mesmo para ser um servidor. A Bíblia o chama de servidor de Moisés. E daí Josué tem a honra, tem o privilégio de ver o Deus de Moisés se manifestar de uma forma preponderante, de uma forma magna, de uma forma sublime, quando Moisés chega na frente do mar, e aí dos lados havia montanha, atrás vinha Faraó, e na frente estava o mar. Moisés conversa com Deus, e Josué teve o privilégio de ver Deus liberando uma palavra para Moisés, para que Moisés ferisse as águas do mar vermelho, e o mar se abriu em duas partes, e Josué viu o povo de Israel passar a pés enxutos e chegar do outro lado. Miriam pegar um tamborim com mais 400 mulheres e cantar dizendo mais ou menos isso, que só o Senhor é Deus. Josué viu isso. Josué viu quando Moisés chegou diante das águas amargas de Mara e a transformou em águas docicadas. Josué viu a manifestação de Deus como Jeová, Jiré, Deus de provisão, mandando maná do céu quando o povo se enfadou de comer maná, pediu carne. Josué viu as cordonizes caírem para a provisão das necessidades do povo hebreu no transcurso, na peregrinação em direção à terra da promessa. Josué viu a coluna de nuvem que fazia sombra durante a peregrinação no deserto, durante a peregrinação do povo no deserto. E aí o salmista escreve o Salmo 91, dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Josué viu a coluna de fogo durante a noite, porque do mesmo jeito que o deserto era extremamente quente durante o dia, durante a noite era extremamente frio. E Deus tanto fazia sombra para eles caminharem durante o deserto, como também provia o ar quente, provia o calor para eles não se matarem no transcurso da peregrinação. E Josué viu a magnitude da glória de Deus, quando Deus descia na tenda de Moisés, falava
cara a cara, boca a boca com Moisés. Josué era servidor de Moisés e viu tudo isso. Ou seja, Josué viu Moisés chegar no ápice da sua liderança. Mas é o que Jó disse: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Ele disse: o Senhor Deus, o Senhor tomou. De maneira que a vida sempre tem cara e coroa. A vida sempre tem frente e verso. A vida muitas vezes parece com uma roda gigante. A gente está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. A gente está lá embaixo, daqui a pouco está lá em cima. Moisés chegou no ápice da sua liderança. Mas de repente, Josué vê uma outra face da moeda no que diz respeito à liderança de Moisés. Ou seja, Josué vê agora aquele povo que desfruta de uma liderança debaixo da autoridade da palavra, debaixo de uma unção poderosa de Deus na vida de Moisés. Este povo desfruta de passar a pés enxutos pelo mar vermelho, desfruta do privilégio de ter a coluna de fogo durante a noite, a coluna de nuvem durante o dia, desfruta do privilégio de beber águas que eram amargas, se transformarem em águas doces, desfruta do privilégio de comer maná, cordonize em pleno deserto, desfruta de tramitar durante 40 anos pelo deserto sem gastar as suas sandálias. Josué viu tudo isso, mas viu que aquele povo, lamentavelmente, pastor, era um povo de dura cerviz, era um povo obstinado, era um povo teimoso, que a despeito de toda a magnitude de glória de Deus naquele processo de liderança de Moisés, o povo agora endurece a cerviz para Moisés, em vez de obedecê-lo, em vez de respeitá-lo, em vez de reverenciá-lo, em vez de tê-lo como homem de Deus. Qualquer impasse que havia no processo de peregrinação, o povo enrijecia o pescoço, endurecia a cerviz e colocava a liderança de Moisés à prova. Algumas vezes chegaram a pegar pedras e quererem apedrejar Moisés. Josué viu tudo isso. Josué viu o povo querendo apedrejar Moisés e constituir um outro líder para colocar na liderança do povo e voltarem para o Egito para comer alho, pepino e cebola. Foram libertos do Egito, mas o Egito não havia saído de dentro do coração daquele povo, de maneira que Josué viu esse antagonismo, Josué viu esse paradoxo existencial. Josué viu Moisés lá no topo, e daqui a pouco vê Moisés lá embaixo, sendo chacoalhado, sendo humilhado, sendo tratado com desdém por um povo que ele praticamente deu a sua vida encarando o império do Egito, encarando a nobreza de Faraó, através da manifestação da glória de Deus na sua vida. Josué viu tudo isso, e aí Josué viu o mais agravante de tudo isso, é que o seu líder, no qual ele trabalhou para ele vários anos, no qual ele tinha como um referencial de vida, Josué teve o desprazer de ver que Moisés não entra na terra da promessa, e não entra por causa da obstinação, da teimosia, por causa de um povo rebelde que não permitiu que Moisés entrara na terra, porque Moisés perdeu o controle emocional quando estava na liderança do povo, e o povo pediu água. Deus recomenda a Moisés falar à rocha, e Moisés perdeu o controle emocional, o seu temperamento ficou totalmente descontrolado, e a Bíblia o chama de o homem mais manso da terra. E mesmo sendo o homem mais manso da terra, ele não aguenta a pressão daquela gente obstinada e mete a vara na rocha. E a rocha era um tipo de Cristo, e ele acabou ferindo o próprio Cristo. E Deus disse: você vai ver a terra, mas você não entrará na terra. Aquilo foi um choque para Josué. Josué, como seu liderado, Josué ficou desapontado, Josué se sentiu minúsculo, Josué se sentiu impotente, frágil, vulnerável, e perdeu o apetite de continuar na liderança daquela gente obstinada. E ele chegou a colocar no coração o desejo de pendurar as suas chuteiras. Estou parafraseando.
Ele chegou a desejar entregar as suas armas e não se envolver mais com o povo de Israel, porque o seu referencial de vida, o seu líder, foi praticamente achatado por causa da obstinação do povo de Israel. E Josué, quando Moisés morre, Josué abdica-se da sua vocação, abdica-se da sua chamada. Deixa que eu abra um parêntese aqui para falar para você, meu nobre, minha nobre, meu querido e minha querida, príncipe e princesa de Deus, que está nessa noite, neste santuário. Eu não sei quantos anos você tem de vida cristã, eu não sei quantos anos que você é evangélico, eu não sei quantos anos que você foi regenerado, nascido da água, nascido do Espírito. Eu sei que ao longo desses anos, de repente você já chegou no ápice da sua vida espiritual. Você já foi uma pessoa mais fervorosa, você já foi uma pessoa mais dedicada, você já foi uma pessoa mais comprometida, você já se doou mais para atender a demanda do crescimento do reino de Deus na sua vida. Mas de repente, ao longo da sua trajetória, você ouviu tanta coisa ruim que tem aflorado, que tem emergido nesse contexto religioso de vida cristã. Você não apenas ouviu, mas viu tantos escândalos que tem norteado essa estrutura espiritual existente aqui na terra, que de repente você recuou, você retrocedeu, você abriu mão da sua vocação, você abriu mão do seu talento, você abriu mão da sua chamada, você abriu mão da sua dedicação, você abriu mão da sua generosidade, da sua liberalidade, e você simplesmente está vindo à igreja para preservar a sua salvação, ou talvez por falta de opção para estar em qualquer outro lugar, você vem à igreja, mas fica aí totalmente deslocado, totalmente indiferente à presença, à palavra, os louvores, porque você está desapontado, você está desencantado, você está frustrado com a praticidade de vida cristã que você andou levando, acreditando verdadeiramente na piedade do reino estabelecido na terra, e viu que existe muitas anomalias neste contexto de vida cristã. Mas eu vim te dizer que a despeito de você ter desistido, a despeito de você ter pendurado as suas chuteiras, a despeito de você ter aberto mão da sua vocação, eu vim dizer para você como profeta, eu não vim dizer como um pregador itinerante, eu não estou aqui como um mero pregador itinerante, eu estou aqui como um profeta de Deus, como um porta-voz de Deus, para dizer para você que você desistiu, mas Deus não desistiu de você, Deus não abre mão de você. Deus essa noite vai te renovar, vai te encorajar, vai te animar, vai te levantar com a mão forte dele, com o braço dele estendido, e vai liberar sobre a sua vida esta unção que ele liberou sobre Josué, dizendo para você: levanta-te, porque ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Quem aceita essa palavra, levanta a mão e solta um brado de glória a Deus. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Josué. Josué abdica-se de tudo. E se você ler o capítulo 1 do livro de Josué, você vai perceber que o que eu estou falando não é uma invencionice da minha cabeça. Você vai perceber que o que eu estou falando é fato. No capítulo 1, você vai encontrar a palavra: não temas, Josué, não pasmes, não te espante, ser forte, ser corajoso. Todas essas palavras retratam o estado emocional, o estado psicológico, espiritual de Josué. Josué estava esgotado. Josué não queria mais saber de encarar uma gente obstinada, teimosa, uma gente mal agradecida, uma gente que não tratava bem a sua liderança a despeito de todas as benesses, a despeito de todas as bênçãos e dádivas. Era uma gente mal agradecida. E Josué deseja literalmente abdicar-se, pendurar suas chuteiras, ignorar suas armas de guerras e ser um cidadão comum no contexto
daquela gente. Só que Josué desistiu, mas Deus não desistiu de Josué. Isso retrata que as nossas crises não afetam o plano de Deus nas nossas vidas. Ou seja, nenhuma crise existencial é capaz de frustrar o plano que Deus traçou para você desde a sua entranha, no ventre da sua mãe. Queria pedir ao meu técnico para me dar um pouquinho mais de retorno, por favor, por gentileza. Escute isso, meu nobre. Jó confessou isso. Jó disse: os teus planos não podem ser frustrados. Como é que Jó estava? Com um caco de telha foi o que restou da sua casa, rapando da planta do pé ao alto da cabeça todas as chagas que estavam no seu corpo. Perdeu 10 filhos, perdeu 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois, perdeu 500 jumentos, ou seja, camelos, perdeu o seu status social como o maior homem do Oriente. E quando ele estava no pó e na cinza, o Espírito de Deus o visita e ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor está vivo, e ele se levantará do pó, porque os planos dele não podem ser frustrados e diante das circunstâncias que eu estou. Aleluia. Você pode estar no pó, você pode estar na cinza, você pode estar em baixa, você pode estar se sentindo minúsculo, impotente. O diabo está com o dedo em riste do teu rosto, dizendo: fali com você, acabei com você, dessa você não sai mais, você está falido. Aí você pode dar de dedo no capeta nessa noite e dizer para ele: você está equivocado, porque o meu Redentor está vivo e ele se levantará. Ele se levantará para pelejar a sua peleja, para advogar a sua causa, para abrir uma porta para você aonde não tem porta. Ele quebrará o arco, cortará a lança, queimará o carro no fogo e vai soltar a sua vida de amarras espirituais invisíveis, e o nome do Senhor será glorificado na sua. Só quem crê, levanta a mão aí e celebra, porque hoje à noite, Darabachon de Rébias, eu sinto uma nuvem de glória pairada dentro dessa casa. Se você levantar suas duas mãos, você vai tocar nessa nuvem. Levanta aí para você ver. Eu sinto que a nuvem de glória já desceu. Então abre a tua boca e começa a glorificar o nome do Senhor Jesus. Pastor, permita-me tirar aqui. Escute isso, meu lindo. Quando Josué estava desalentado, Deus levanta do trono, vai ao encontro de Josué e diz assim: Josué, o meu servo Moisés é morto. Sim, eu sei, Senhor, que o teu servo Moisés é morto. E Deus diz para ele assim: levanta-te, Josué, porque tu fará esse povo ir para uma terra boa, larga, espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. A promessa que eu fiz a Abraão, Isaque e Jacó, eu vou cumprir. E eu estou contando com você para essa tarefa de colocar o povo na terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Aí Josué se desmonta. Josué diz assim: Deus, tudo que eu não quero mais é me envolver com essa gente. Eu estou frustrado, estou decepcionado, desencantado. Eu vi o que esse pessoal fez com o meu líder, Moisés, o meu referencial de vida. Eu vi. Se eles fizeram com Moisés, obviamente que vão fazer comigo. E Deus vê que Josué está muito abatido. Deus diz: olha, não pasme, Josué. Não te espante, ser corajoso, ser forte, porque aonde quer que você colocar a planta dos seus pés, eu estarei contigo. E Josué fica balanceado diante da palavra, e Deus diz: Josué,
Você ainda está balanceado? Vamos fazer o seguinte, eu faço uma aliança. Eu faço um pacto com você. Eu vou liberar sobre a sua vida uma unção de resistência. Eu prometo para você que ninguém nessa terra poderá te resistir todos os dias da sua vida. Não será uma semana, não será um mês, não será um ano. Todos os dias da sua vida, ninguém te poderá resistir. Te garanto, Josué, que como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Diabo sem vergonha, onde quer que você esteja, porque tu andas em derredor, bramando como leão procurando um da gente para poder tragar. Tu tens que saber que nós estamos debaixo dessa unção de resistência. Oh, aleluia! Essa noite Deus vai liberar essa unção aqui nessa casa. Deus tem algo nessa cidade por intermédio dessa igreja. E a palavra de Deus para essa igreja é que ninguém poderá resistir a essa obra. Cadê você que está debaixo de promessa? Levanta a mão. Levanta a mão, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Glorifica o nome de Jesus. Porque Deus está dizendo para você que ninguém poderá te resistir. O Obama não pode te resistir. A imigração não pode te resistir. A crise econômica na América não pode te resistir. O fato de você estar indocumentado não pode te resistir, porque haverá uma unção poderosa. Uma unção poderosa de Deus, liberada para o povo de Deus nessa noite. Escute isso, meu querido. Escute isso. Que unção é essa, pastor Samuel? Deixa eu te explicar para você entender melhor. Porque talvez você, um estudante da Bíblia, muito devoto, esteja ortodoxo, esteja com a Bíblia aberta no capítulo 1, no verso 5 de Josué, e você deve estar falando, pastor Samuel, não existe a palavra unção nesse texto. Onde é que você achou a palavra unção nesse texto, pastor Samuel? Porque o texto está dizendo, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Eu não achei a palavra unção. É esse o nosso problema. Nós condicionamos unção. A palavra, toda vez que você ouve a palavra unção, de imediato vem na sua memória dois elementos que são símbolos do Espírito Santo, que é o óleo e o azeite. E esses dois elementos, nos quais são símbolos do Espírito Santo, eles não são o Espírito Santo. Eles são objetos de caráter material, só com a finalidade de ilustrar uma verdade de caráter espiritual. Por isso, eu não posso condicionar a palavra unção a esses dois elementos. Toda vez que a palavra unção aflora, que eu ouço a palavra unção, eu fico pensando que uma pessoa ungida é aquela pessoa que foi batizada com o Espírito Santo e ela fala línguas estranhas e às vezes fala de forma estridente, muito alto. Quanto mais alto ela fala, mais eu imagino que ela está cheia de unção, porque eu estou condicionado a pensar em unção sob o ponto de vista desses elementos dos quais fazem parte da nossa liturgia de culto na nossa vida diária. Quando eu penso em unção, eu penso em alguém que caiu no Espírito, alguém que ficou cheio de Deus e saiu correndo, levantou as mãos e ficou num êxtase espiritual e foi arrebatado, chegou até o terceiro céu e viu coisas inefáveis como Paulo. Eu fico pensando em unção só sob esta ótica. Mas eu quero te dizer, meu nobre, que a despeito dessas coisas estarem intrinsecamente relacionadas com a palavra unção, elas não retratam a profundidade
da unção de Deus. Ou seja, a unção de Deus vai muito mais além desses elementos. Quantos estão entendendo? Pode dizer glória a Deus? Então o que Deus quer dizer nessa noite? Deus quer dizer que Ele vai liberar em você, escute isso, uma resistência. Ele vai liberar em você, Ele vai liberar uma resistência, número 1, contra o medo. Você sabe que a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de timidez, mas de amor e de moderação, ou de temor, que é sinônimo de medo. E tem muita gente com medo do presente, com medo do futuro. Tem muita gente perturbada emocionalmente. O fato de ser imigrante indocumentado, não pode ver um carro de polícia. E ficam extremamente embriagadas com a pressão da imigração neste país. E Deus está dizendo, ninguém, escute isso, a palavra de Deus não volta vazia. Escute isso, Deus está dizendo para você, mãe. Deus está dizendo para você, mulher, esposa. Deus está dizendo para você que seu marido chega em casa embriagado e muitas vezes quer te bloquear para vir à igreja e você desenvolver a tua vocação. Deus está dizendo para você, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Então escute isso, Deus quer liberar nessa noite uma unção contra o medo. Deus quer liberar nesta noite uma resistência contra o desânimo. Quanta gente desanimada, quanta gente sem força para caminhar, quanta gente que perdeu o pique, quanta gente que não adora, quanta gente que fica estática, sentada, sem emoção para levantar a mão e glorificar o nome de Jesus. E o diabo parece que te amarrou no banco, mas Deus está dizendo, essa noite eu vou te soltar. E ninguém te poderá resistir. Libera essa palavra para alguém que está do teu lado. Diga para ele, ninguém te poderá resistir. Todos os dias da sua vida, Deus vai liberar uma resistência contra o desânimo, contra a incredulidade. Deus vai liberar uma resistência, uma resistência contra o imediatismo, sabe? A impaciência que tem dominado o seu coração, você tem ficado impaciente. A Bíblia diz, necessitais de paciência, para que depois de houverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O imediatismo, a impaciência é inimigo de um candidato a ser conquistador de promessas. De maneira que Deus está dizendo, vou liberar uma resistência contra o imediatismo, contra a impaciência. Resistência contra palavras negativas. Queridos, o diabo não come feijão, o diabo não come arroz, o diabo come palavra. Toda vez que você empresta a sua língua, seu vocabulário fica impregnado de palavras negativas, você atrai aquilo que você libera, porque a palavra tem vida. A palavra, os mundos foram criados pela palavra, e a Bíblia diz que no poder da bênção e da maldição está na nossa língua. Você está entendendo, meu lindo? De maneira que toda palavra impetrada contra você pelos seus parentes, impetrada contra você por até amigos da igreja, que muitas vezes sentam do teu lado e não querem ver você progredir, não querem ver você avançar, não querem ver você celebrar a bênção de Deus nessa noite. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá, e nenhuma língua em juízo predominará, porque quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus a quem justifica? Pega essa palavra, levanta sua mão e dá um glória bem forte aí, porque nenhuma palavra negativa dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você é burro, dizendo que você não vai chegar, dizendo que você nunca vai ser documentado nessa terra, está repreendido na autoridade do nome de Jesus, porque há uma unção de resistência liberada sobre a sua vida nesta noite. Escute, Deus vai liberar uma resistência
contra orações contrárias aos projetos de Deus na vida da gente. Escute o que eu vou dizer, é grave, mas eu vou denunciar uma coisa. Crentes macumbeiros, que não fazem macumba com galinha preta ou com sangue de bode. Crentes que fazem macumba com oração contrária. Você está dizendo, Deus, me dá graça para chegar a alcançar a minha meta, o meu alvo, e alguém puxa o freio de mão do seu lado. Porque a Bíblia diz que tudo que 2 ou 3 concordar acerca de alguma coisa aqui, será concordado lá no céu. E às vezes a coisa não sobe, porque tem alguém de freio de mão do seu lado, puxando para não dar certo. Mas Deus está dizendo, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Levanta a mão, dá um glória a Deus aí, mais forte. Deus ministrou sobre Josué uma palavra que o encorajou diante de todos os obstáculos que ele teria pela frente para se tornar um conquistador de promessas da parte de Deus. Escute isso, a unção de Deus baseada na promessa de Deus a Josué, é que ele teria uma resistência incomum. E aqui é o ponto da palavra unção. Você sabe que às vezes a gente é barulhento na igreja, a gente fala a língua estridentemente, a gente corre na igreja, pula, cai no espírito, fica num êxtase espiritual, e todo mundo acha que a gente está cheio da unção. E até mesmo nós ficamos nos orgulhando, achando que somos cheios de unção. Mas quando você sai daqui das 4 paredes, depois de pular, vibrar, saltar, cair, rolar na presença de Deus, você vai para casa e quando você chega em casa, os problemas que te afligem estão sentados no seu sofá e aguardando, dizendo, seja bem-vindo ao lar. E aí eles dizem, aí, você pulou, saltou, rajou em línguas estranhas, cantou hinos espirituais, e tudo isso não me tira daqui. Você continua apertado, você continua endividado, você continua amargurado, você continua enfermo, você continua com a sua vida circunscrita, confinada, sem sair do chão. Estou aqui, mantenho-me aqui na liderança dos seus problemas. Deus está dizendo nessa noite que a unção que Ele quer liberar para você vai além das línguas que você fala. Ele está dizendo que Ele quer liberar uma unção para você que não funciona só aqui, baseado nas emoções que você sente. Ele está dizendo que vai liberar uma unção todos os dias da sua vida, porque quando tu chegar naquela casa para limpá-la, vai funcionar lá. Vai funcionar na sua conta bancária. Vai funcionar no seu casamento. Deus vai colocar uma resistência incomum. Que o problema vai bater, e vai bater na unção, e vai voltar, porque não vai poder ficar, porque tu estás debaixo de uma resistência incomum. É isso que Deus quer falar comigo nessa noite. Quer falar com você nessa noite. Finalmente, estou terminando a palavra, mas deixa que eu diga para você, responda comigo assim, por quê? Ou seja, pergunte comigo, por quê que Josué precisava de unção, de resistência, para alcançar promessas da parte de Deus? Primeiro, abra sua Bíblia, por favor. Por gentileza, quero te mostrar um texto. Números capítulo 13, verso 33 de Números. Por favor. Faça essa gentileza. Vem Gênesis, Êxodo, Levítico, em seguida Números. Números capítulo 13,
verso 33. Quantos acharam? O texto diz assim: também vimos ali o quê? Vou perguntar de novo. Também vimos ali o quê? Gigantes. Pois os descendentes de Enaque são da raça gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também lhes parecíamos. Olha a pergunta, mantenha a sua Bíblia aberta aí, não tira daí não. Eu perguntei por que Josué precisava de unção de resistência. E a resposta é a seguinte, guarde isso. Porque havia gigante na terra da promessa. A terra era boa, a terra era larga, espaçosa, manava o quê? Leite e mais o quê? Mel. Mas acontece que havia o quê? Gigante na terra. E Moisés pega 12 espias. 12 espias não era gente do povo, não, era 12 príncipes, 12 líderes. Moisés pega 12 príncipes, 12 líderes e diz: vai lá espiar a terra. E aí o que eles fazem? Vão lá espiar a terra e voltam 2 homens carregando um cacho de uva da terra e figos. E aí chegam para Moisés e dizem: Moisés, de fato, a terra é boa, a terra é larga, a terra é espaçosa, a terra mana leite e a terra mana mel. Aqui estão os frutos que comprovam a fertilidade da terra. Olha a dualidade de comportamento. Eles elogiam a terra, eles trazem o fruto da terra, e daí eles eram espias, eles foram camuflados, certo? Eles viram os gigantes, mas os gigantes não viram eles. E aí, depois que eles falam, dá o relatório bom para Moisés, eles dizem o seguinte: mas havia gigantes na terra, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. Moisés, diante dos gigantes, nós éramos aos nossos próprios olhos como quê? Como quê? Gafanhotos. Escute isso, meu nobre. Como é que você se vê diante dos problemas nos quais estão atravessados no seu caminho? Você se vê como coroa da criação de Deus ou você se vê como um inseto? A visão que você tem de você vai definir o seu destino. E aí eles dizem: éramos aos nossos próprios olhos, 12, ou seja, 10 príncipes. Não eram liderados, não eram gente que liderava junto com Moisés. E aqui jaz um problema, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, com todo respeito aos colegas que estão aqui na tribuna. Aqui jaz um problema da maioria das igrejas. Deus delegou uma visão ao homem de Deus, mas às vezes os colegas não comungam da visão. Não comungam da visão, porque enquanto Deus mostra para ele a terra que é boa, é larga, espaçosa, que mana leite e mel, tá? Os colegas estão se vendo como insetos, como gafanhotos. E o problema é que eles não apenas acham que eles não apenas se veem, como eles também acham que as outras pessoas o veem assim. E o problema não é esse, o problema é que eles transmitem a visão, porque eles têm às vezes muito mais tempo do que o líder na direção dos cultos, na direção dos cultos de oração, na direção dos pequenos grupos, na direção dos ensaios da igreja, e aí eles passam o que pensam e contagia o rebanho. E aí o que acontece? Olha o 14, verso 1, para você ver se o que eu estou falando não tem fundamento. Olha o 14, verso 1. O que aconteceu? Então, toda a congregação fez o quê? Levantou a voz e chorou em voz alta a noite inteira. Guarde isso.
A congregação tira o foco das uvas, do figo e do relatório de que a terra é boa, larga e espaçosa, e focaliza na visão que os liderados de Moisés passou para eles, que se eles como líder se viam como gafanhotos, como insetos, imagina os liderados como iriam se ver diante dos gigantes. E aí, por que Josué precisava de unção, de resistência, para cumprir promessas de Deus na sua vida? Porque os gigantes que estavam na terra da promessa já havia feito muita gente boa chorar. E aqui está um detalhe: essa terra aqui já te deu apartamento no Brasil, essa terra aqui já pagou universidade para o seu filho no Brasil, essa terra aqui já te deu fazenda no Brasil, essa terra aqui já te deu status que você não tinha. Você andava de bicicleta no Brasil, olha o carro que você está andando hoje, olha aí o cacho de uva que você carrega, o figo que você carrega. E aí nós estamos hoje iguaizinho aqueles espias, a mesma boca que diz: a terra é boa, mamãe, papai, lá no Brasil pelo telefone, já compramos um terreno, já compramos uma casa. Agora é a mesma boca que difama a terra da promessa, dizendo: tem gafanhoto, tem gigante na terra, e esse gigante já fez muita gente boa arrumar a mala precocemente e voltar. Já fez muita gente boa abrir a boca e chorar. Imagina 2.500.000 hebreus em uníssono, chorando em pleno deserto. Tudo por causa de uma palavra negativa, de um relatório negativo. Essa noite, Deus está dizendo que a palavra negativa vai bater e vai voltar. Porque Deus empenhou a sua palavra sobre mim e você nesta noite, que ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Pastor Mateus, aquieta o teu coração. Ninguém te poderá resistir. Deus te levantou para essa obra. Ele vai te honrar na liderança dessa obra. E você não se vê como gafanhoto, mas você é coroa da criação de Deus. E Deus tem um compromisso com este homem. Levanta a tua mão e celebra a bênção de Deus para esta obra. Finalmente, pastor Samuel, por que Josué precisava? Repete comigo, por quê? Grite mais alto, por quê que Josué precisava de unção de resistência para alcançar promessas de Deus em sua vida? Escute isso. O que é que Deus falou para Josué? Não pasme, Josué. Não te espante. Ser forte. Ser corajoso. Aonde quer que você colocar a planta dos seus pés, eu serei contigo. É tu que fará esse povo herdar a promessa que eu fiz a Abraão, Isaac e Jacó. Deus está falando com Josué, sim ou não? Eu vou perguntar de novo, Deus está falando com Josué, sim ou não? Agora olha para mim para você entender um detalhe. Quando Deus fala com Josué, lembra-se que a Bíblia diz que do nosso lado está quem? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e o livra. Mas em derredor está quem? O diabo, que brama como leão, procurando alguém que ele possa tragar. Então, Deus está dizendo, vós, olha o que Deus está dizendo, vós sois filhos da promessa, como foi Isaac. E para confirmar a palavra, Deus tomou um profeta um dia, aqui na igreja, ou lá na sua casa, ou lá no Brasil, em algum lugar, impetrou a mão, impetrou a bênção de Deus sobre você e profetizou, dizendo acerca do teu destino, da sua sorte. E você ficou debaixo de promessa, na expectativa de ver essa promessa se cumprir na sua vida. Aí, o que acontece? Quando Deus estava falando, como eu ministrei aqui para o pastor nessa noite, como alguém ministrou para você, quando Deus está falando isso, o diabo em derredor está fazendo o quê? Ouvindo. E aí,
Vocês ficam cantando uma música que está em moda aí agora, dizendo que quem tem promessa não morre. E isso não é verdade. 2.500.000 hebreus saíram debaixo do Egito, debaixo de promessa, de não serem cauda, mas cabeça, de estar em cima e não embaixo, de ter recurso sobejo, para emprestar e não pedir emprestado nada a ninguém. Morreu todos eles, só Josué e Caleb entrou na terra da promessa. Então para de ficar com essa história de que quem tem promessa não morre. Aí você diz, eu tenho promessa, vai para a rede, fica balançando lá na rede, dormindo, e alguém, e aí irmão? Eu tenho promessa, quem tem promessa não morre. Eu vou te mostrar o que acontece quando Deus nos faz uma promessa. Abre a sua Bíblia em Josué, capítulo 9, verso 2, só para você entender por que Josué precisava de unção, de resistência na sua vida. Capítulo 9, verso 1 e 2. Dá uma olhada no verso 1 e no verso 2, para você ver por que Josué precisava de unção, de resistência. Qual o capítulo que eu falei? Capítulo 9, verso 1 e 2. Como é que está escrito aí no capítulo 9? Alguém pode ler para mim, por favor? Porque eu acho que eu perdi aqui a minha anotação. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis, e estava daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas. Só um minutinho só. E sucedeu que, ouvindo isto o quê? O que Deus estava falando com Josué, não pasme, não te espante, onde você colocar a planta dos seus pés, serei contigo, você vai fazer esse povo herdar a terra da promessa. Quem ouviu isso? Os reis, continua, que estavam aonde? Toda a costa do grande mar, Ó. e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os aeveus, e os jebuseus, se ajuntaram, e eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Escute aqui. Você sabe por que a tua vida ainda não progrediu? Por que não avançou? Por que promessa de Deus ainda não se cumpriu na sua terra, na sua vida? Porque o dia que Deus falou com você, de imediato, Satanás chamou os principados e as potestades do inferno e disse, olha, ele está debaixo de promessa. Ela está debaixo de promessa. E o que acontecia com o povo de Israel? Quem estava na terra da promessa? O cananeu, o jebuseu, o heteu, o heveu, estava lá indevidamente comendo o mel, bebendo leite e ocupando o espaço que fora designado para Israel. Eu vim aqui denunciar isso. Você sabe por quê que a tua vida está amarrada? Porque tem cananeu comendo seu leite, tem jebuseu bebendo ou comendo seu mel e bebendo seu leite, tem heveu ocupando o espaço que Deus designou para você. Então, eles ouviram, e aí você ficou acomodado, estou debaixo de promessa. Não, diz a Bíblia que eles se reuniram de comum acordo, ou seja, eles nunca se deram, heteu e heveu, jebuseu, nunca se deu um com o outro, mas para conspirar contra a promessa de Deus na vida de Josué e de Israel, se ajuntaram de comum acordo. Tem gente que está atravessado no seu caminho que nunca se deu um com o outro, só para obstruir a sua passagem, fizeram acordo e agora estão andando de mão dada. E você pergunta, mas nunca se deram, mas estão juntos para bloquear o teu progresso, para que você não beba leite, para que você não coma mel, mas para que a sua vida seja mantida no pepino, no alho, na cebola, na melancia, debaixo da tutela de Faraó. Mas aí deixa que eu te dou o último texto nessa noite. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Êxodo. O último texto, para me encerrar a mensagem. Capítulo 3 do livro de Êxodo. Dá uma olhada nesse texto comigo. Êxodo, capítulo de número 3. E você vai ver nesse texto
uma palavra da parte de Deus. Uma palavra da parte de Deus. Olha o que diz o texto. Quantos acharam? Êxodo, capítulo de número 3. Todos acharam? Olha o que diz o texto. Deixa eu encontrá-lo aqui na minha anotação para liberar para você esse texto. Êxodo capítulo, por favor, pastor Mateus, faça a gentileza. Êxodo 3:8. 3:8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Escute isso. Deus decidiu nessa noite. Olha para mim para você entender. Deus decidiu nessa noite, dizendo o seguinte: é a última noite que você descasca pepino. Não, você não está entendendo, senão você tinha dado um glória a Deus. Eu vou repetir, Deus decidiu nessa noite. É a última noite que você descasca pepino. E tem um negócio. Deus se levantou do trono e veio ao parapeito da eternidade, deu uma olhada, e aí começou a descer as escadarias da eternidade, e os anjos vieram e perguntaram: o senhor tem alguma missão específica que o senhor gostaria que a gente cumprisse para o senhor? E aí vem Miguel, que é o guerreiro de Israel. Deus disse: fica aí, Miguel. Veio Gabriel. Deus: fica aí, Gabriel. Tem um anjo, só um anjo no exército de Deus que matou 185 mil soldados assírios. E esse anjo diz: tem alguma missão? E Deus diz: fica aí quieto, porque eu me importo tanto com aquela gente que está descascando pepino, que eu mesmo vou descer. Eu mesmo vou descer. E essa noite ele já desceu aqui. Essa noite ele já desceu aqui para liberar sobre a sua vida uma unção de resistência. E ele está liberando para você, dizendo: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Ele disse: por isso desci, para tirá-los daquela, pronome demonstrativo, daquela terra, para fazê-los subir. Toda vez que Deus desce, alguém sobe. E essa noite é a noite de você subir. Para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa, larga, espaçosa, para uma terra que mana leite e mana mel. Só quem quer desfrutar dessa bênção, fique em pé no nome de Jesus. Fique em pé no nome de Jesus. Quantos querem desfrutar dessa bênção? Abre o braço assim e diga: a terra é lá. Não, grite bem alto: a terra é lá. Diga: a terra é espaçosa. Diga: a terra mana leite, mana mel. Se você quer, celebra isso aí. Se você quer, celebra isso aí. Eu estou falando para celebrar, aplaudir, glorificar, exaltar, dar glória. Solta uma rajada de línguas estranhas na cara do capeta, porque Deus já desceu. Quantos estão alegres por isso? Quantos estão alegres por isso? Agora olha para mim, querido. Vou botar um balde de água fria na sua alegria. Por quê, pastor? Quero dar uma notícia ruim. A terra está ocupada. Tem cananeu na terra. Tem jebuseu na terra. Tem eteu na terra. Tem eveu na terra. Deitadinho na rede, cheio de protocolo, cheio de etiqueta, perninha cruzada, indiferente à glória de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se Deus por você foi capaz de deixar o trono vazio para pegar na sua mão, Deus quer pegar na sua mão nessa noite. E Deus quer dizer: eu vou com você. Olha o que Deus está dizendo: eu vou com você. E eu vou tirar do teu caminho o cananeu.
Eu vou tirar o Eveu do teu caminho. Eu vou tirar o Jebuseu do teu caminho. Por isso eu desci. E Deus está aí de mão dada com você agora. Eu fico espantado que eu estou falando coisa boa e tem gente que não reage. Eu vou dizer novamente, Deus está de mão dada com você. E Ele quer ir lá no cananeu, que está bebendo o seu leite, que está comendo o seu mel e está ocupando o seu espaço. Deus está dizendo, por isso desci. Levanta a mão para glorificá-lo. Levanta a mão para glorificá-lo. Ele deixou o trono vazio. E Ele desceu por causa de você. Ele desceu por causa das suas lágrimas. Ele desceu por causa do seu desapontamento. Ele desceu por causa dessa enfermidade. Ele desceu por causa dessa crise financeira. Olha para mim, meu nobre. Eu vou fazer um ato profético aqui nessa noite. Olha para mim. Se eu sou profeta, se eu não vim aqui como um mero pregador itinerante, se eu vim aqui como um porta-voz de Deus, eu vou voltar aqui numa outra ocasião. E você vai pegar na minha mão e você vai dizer, pastor Samuel, aquele domingo foi um divisor de águas na minha vida. Meu irmão, a unção de resistência está aqui agora. Aragachu, solta essa adoração. Solta essa rajada de línguas estranhas. Solta, porque é agora a hora. Minutinho só, abaixa um pouquinho, deixa que eu te diga uma coisa. Eu vou fazer um ato profético. Olha para mim, você entender o ato. Olha para mim. A decisão é sua, meu irmão. A decisão é sua. Tem gente, eu vim denunciar isso. Tem gente indevidamente ocupando seu espaço. Tem gente ilegalmente comendo o seu mel, bebendo o seu leite. E Deus está dizendo, por isso eu desci, Samuel. Por isso eu estou liberando uma unção de resistência. E estou fazendo a promessa que ninguém vai poder resistir essa igreja, esse ministério, daqui para frente. Olha para mim, você entendeu uma coisa? Olha para mim. Diga comigo, a terra é larga. E o ato profético que eu vou fazer com você, quando eu disser a terra é larga, você vai fazer assim, ó. A terra é larga. Você vai gritar isso, a terra é larga. Grita mais alto, a terra é larga. Eu vou dizer, a terra é espaçosa. Você diga, a terra é. Mas quando eu dizer a terra é espaçosa, você faça assim, ó, pro lado, para frente, não importa. Vou dizer, a terra é larga. A terra é espaçosa. Olha para mim. A terra mana leite. Pela fé, você pode beber leite aí. Bota o dedo assim, ó, como se eu estivesse bebendo leite. A terra mana leite e mel. Passa a língua nos lábios como se você estivesse agora lambendo mel. Só quem tem fé que pode fazer isso. Agora vira para trás e diga assim, ó. Diga profeticamente, pepino nunca mais. Grita bem alto, pepino nunca mais. Agora é leite, agora é mel. Abaixo, olha para mim. Eu quero fazer uma proposta para você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Se você crer, se você não crer, fica onde você está. A sua presença aqui não vai me dar ibope. A tua presença aqui vai resolver o problema que está na sua vida. Vem à frente. A unção está descendo, a unção está descendo, a unção está descendo. A unção está descendo, a unção está descendo.
Abre a boca, não vem olhando para mim que eu não tenho nada para te dar. Abre a boca, a unção está descendo, a unção está descendo. A unção está descendo, eu estou profetizando que a unção está descendo. Deus vai te encher, olha aí como é que Deus já começou a encher. Deus vai te encher, olha aí como é que já veio, olha aí, olha. É forte, é forte, é forte. É forte, é forte. Solta, solta essa rajada de línguas estranhas na cara desse capeta da incredulidade. Solta, solta, solta. Abre a boca, vai glorificando. Deus está te ungindo, Deus está te ungindo. Tu terás uma resistência incomum. Ninguém vai poder te resistir. Levanta as duas mãos, levanta as duas mãos. Levanta as duas mãos e só glorifica, só glorifica. Só glorifica agora. Baixa um pouquinho para mim terminar aqui. Olha para mim. Olha para mim, todos vocês. Olha a proposta que eu vou fazer para vocês. Olha a proposta. Olha para mim, escute isso. O tamanho, eu vou repetir, o tamanho da sua adoração será o tamanho da sua vitória. Aleluia! Essa é uma senha que eu estou te dando. Eu vou repetir. O tamanho da sua adoração será o tamanho da sua vitória. Agora, presta atenção. Peraí, não glorifica agora não. Presta atenção que isso é uma senha. Para você abrir a sua conta bancária, você tem que ter lá o password. Você tem que ter uma senha. E Deus está te dando a senha para liberar os teus caminhos a partir de hoje. Para tirar o cananeu, o heveu, o jebuseu do teu caminho. Deus está dizendo assim: eu venho ao parapeito da eternidade e procuro verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Então eu vim dizer para você que o tamanho da sua adoração será o tamanho da sua vitória. Agora, se você ficar aí todo tímido, protocoladinho e pensar que você é melhor do que eu ou de qualquer outro, problema seu. Porque Deus trabalha com um princípio. O que vale para você, vale para mim. Então não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. A senha é para todos. O tamanho da sua adoração é o tamanho da sua vitória. Agora escute isso. Segunda senha. Você está vendo o espaço que tem essa igreja? Quantos estão vendo? Sim ou não? O tamanho da igreja, está vendo? Deus está dizendo que o tamanho do espaço que você ocupar nesse templo nessa noite, adorando Ele, sem protocolo, é o tamanho do espaço que Ele vai te dar a partir de hoje lá fora. Agora eu quero ver. E Deus já levantou do trono e está olhando para você. Eu vou contar até 3. Você vai sair adorando e vai ocupar o maior espaço que você pode nesse tempo, porque o tamanho da sua adoração é o tamanho da sua vitória, e o tamanho do espaço que você ocupar é o tamanho do espaço que Deus te dará a partir dessa noite lá fora. Eu vou contar 1, 2 e 3. É contigo agora. Ei, vai ocupando o teu espaço. Vai tirando o cananeu do teu caminho. Vai tirando o jebuseu do teu caminho. Vai ocupando, vai ocupando. Vai adorando, abre a boca e vai adorando. O cananeu está saindo, o jebuseu está saindo, o eteu está saindo, o heveu está saindo. Deus está liberando. Meus sonhos e me fazer desistir. Levanta a mão e adore, abre a boca. Vai adorando. O selo que Ei, não volta pro seu lugar não. Vem aqui pra frente. Porque o ato não terminou e não vem aqui pra frente. Vem com o pé do altar adorando. Decidido estou. Quem me prometeu é fiel.
Levanta a mão e agora. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Só quem tem a marca da promessa, levanta a mão e canta. Se tentam destruir, zombando. Celebra o que Deus está fazendo. Celebra o que Deus está fazendo na tua vida. Contra mim, Meu Deus. Meu Deus. querem Deus. olhar meus postos. Ei, levanta a mão e celebra o que Deus está fazendo. Sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Quem vai impedir se decidir? Que Deus adoradores, que Deus adoradores, que Deus adoradores. É fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Diga, eu tenho a marca, diga. O meu Deus nunca falhará. Aleluia. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Bata no peito e diga. Eu tenho a marca da promessa. Só quem tem a marca da promessa libera essa palavra. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar Ei, glória o a selo Deus. que há em mim? Meu Deus. As marcas da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir se decidir? Eu sou. É glória. É fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos seus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Aperta a mão do seu irmão. Aperta a mão do seu irmão e diga para ele assim, olha, pepino nunca mais. Diga, pepino nunca mais. Diga para ele, agora é leite, agora é mel. Abraça ele e diga, você tem unção de resistência. Você tem unção de resistência. Isso. Pode voltar ao seu lugar, pode voltar.